Olá, querido líder, querido pastor e líder, vamos falar de crescimento de igreja? Nesse vídeo quero falar de pelo menos 10 razões, possíveis razões pelos quais sua igreja não está crescendo. Deixa já a título de introdução dizer o seguinte, quando fala-se de crescimento de igreja, muitos pastores já ficam na defensiva. Ficam na defensiva por quê? Porque a maioria da igreja brasileira são igrejas de pequeno e médio porte. Não são as megas igrejas que você vê no YouTube, o pastor famosão, não. A maioria da igreja que está no bairro, na cidade, ela é pequena ou ela é média, não é? E aí, muitos pastores vão acabar dizendo o seguinte, a igreja é muito grande, não é bíblica, não tem uma boa teologia, ou é a famosa porta larga, flexibiliza com as verdades bíblicas, ela tolera muitos pecados, por isso ela é grande. Será que isso é verdade mesmo? E esse tipo de pensamento defensivo leva a um segundo pensamento muito defensivo, que eu já vi muito, onde a gente acaba hiperespiritualizando e criando vários versículos, tirando vários versículos da Bíblia para justificar a falta de crescimento da igreja, ou para dizer assim, nós não perseguimos números, e a gente acha que uma igreja ideal é assim, onde as pessoas se olhem no olho e tal. Até onde isso é verdade ou não é? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Trabalho com liderança de igreja há muitos anos e conheci vários pastores, vários deles que querem que suas igrejas cresçam com as motivações corretas. Porque entendem que uma igreja saudável, com uma teologia bíblica, é uma resposta para a cidade onde eles estão. Entendem que Jesus é a resposta para as famílias daquela cidade, para o poder público daquela cidade, para as crianças carentes do bairro, entendem que a igreja está em missão naquele bairro e isso faz com que a igreja cresça, porque uma igreja saudável cresce. E claro que o oposto também é verdadeiro. Conheci muitos que querem que a igreja cresça pelas motivações erradas, porque querem controlar e manter o poder. Dito isso, feito aqui a introdução, vamos falar sobre 10 possíveis motivos pelos quais sua igreja não está crescendo. Fica comigo até o fim do vídeo e envia ele para alguém que está da hora esse vídeo. Vamos lá, pessoal, então 10 motivos, vou falar aqui o primeiro. Hoje eu tô gravando aqui de casa, cheguei da rua agora, tô aqui com o meu chapéuzinho, o cabelo tá tudo zoado, vou ficar com o chapéuzinho que tava na rua. Tô gravando de casa por quê? Porque minha filha, uma das minhas filhas gêmeas tá com Covid. Aí a gente tá tendo que se isolar e tal, não tô podendo ir no escritório, tô resolvendo tudo online aqui, fazendo vídeo com o pessoal, pregando, escrevendo coisas, tudo aqui. Então vou gravar o vídeo para vocês para alimentar o canal que eu não alimentei essa semana ainda. Vamos lá. Primeiro motivo, possível motivo pelo qual as pessoas não vão à sua igreja e a igreja acaba não crescendo. Vamos lá, primeiro, a igreja está em conflito. O que é isso? Eu explico. Já foi na casa de alguém e chegou lá, a pessoa que está te recebendo na casa, você é a visita, a pessoa que está te recebendo começa a tretar entre famílias, sabe aquela briga? Marido com mulher, com sogro, com filho, com cunhado, sai aquelas faíscas, aquelas discussões chatas e você tá ali, fica constrangido. Qual é a sua vontade? Ir embora, né? Você fala, pessoal, vou embora, né? É a mesma coisa que o visitante sente quando vai na igreja e começa a ver os conflitos e as brigas. Um amigo meu, aqui de Londres, falou assim para mim, Daniel, fui visitar a igreja do fulano, e aí a gente saiu para comer uma coisa depois, e na mesa o cara só falava mal de duas pessoas lá da igreja e das tretas que eles estavam vivendo. Igrejas bíblicas tratam os conflitos de maneira bíblica, madura, adulta. Pastor, não deixa a coisa rolar por muito tempo, corta, fofoca, chama a pessoa, né? Corta as fofocas, chama a pessoa, tete a tete, faz cariação, fala no particular, não expõe ninguém, resolve, dá seus pulos, pastor. Não finge que não existe. Igrejas em conflito não crescem. Número 2, eu anotei aqui. Isso é muito comum. Número 2, você está mais apaixonado pelo passado da igreja do que pelo futuro. Isso é muito comum. Muito comum em igrejas que tiveram movimentos de Deus muito bonitos na sua história. Então elas acabam valorizando muito o passado. Ou igrejas de tradição muito forte, não é? Então foram dias de ouro, dias incríveis do passado, e você acaba valorizando os nomes, as datas, os lugares, os eventos, e fala disso, e faz vídeo, e está no livro da igreja, está na história. E não há a mesma paixão, a mesma chama pelo futuro. Que igreja queremos ser? Como alcançar a nova geração? Essas pautas e conversas, o pessoal não está muito preocupado. Isso é um problema, é um freio de mão puxado. Obviamente que pessoas do passado têm o seu valor, mas elas já correram a corrida delas, não é?
Então, assim, a sua igreja não pode ficar com o coração, com a mente lá em 1950 ou em 2012, 2015. Cara, foco no futuro, né? O passado tem o seu valor, mas se a paixão pelo passado for maior, a igreja não vai crescer. Legal? Terceira, você é um cara chato. Pastor, muitas vezes assim, você não é o cara. Muitas vezes nós não somos legais e eu tenho visto isso. Jesus era hipnotizante, maravilhoso, atrativo. Paulo arrumava confusão, né? Causou conflito, mas você vê nas cartas dele profundos relacionamentos de amizade, de graça, de mutualidade, de companheirismo. Se você ler Atos 20, é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lágrimas ali, emoção. A igreja primitiva era conhecida por compaixão, não é? Pela generosidade dela. E muitas vezes nós, líderes, somos chatos. A liderança da igreja às vezes não é agradável, não é hospitaleira, não é legal. E aí, entre a família ou entre aqueles que não são cristãos, é um cara julgador, legalista, crítico, ácido, não é? A gente acaba na igreja sendo mais crítico do que um adorador de Jesus. Isso tudo é muito ruim. Então, o terceiro motivo, muitas vezes, a liderança da igreja não é simpática, não é legal, sabe? Não é humilde, não dá risada, não brinca, não é simples, não conversa com adolescentes, com senhorinhas, com crianças, está sempre com um olhar altivo. Isso também, infelizmente, é muito comum. Esse é o terceiro motivo. Quarto motivo, pastorzão, possível motivo pelo qual sua igreja não cresce, você está focado em você mesmo. A igreja toda funciona com seus desejos, preferências, necessidades, tudo para ela mesma. Ela é autocentrada, não é? É uma organização autocentrada. E aí a igreja não cresce. Então, tudo que é pensado para se fazer na igreja, acampamento, congresso, nananã, é tudo para manter o pessoal de dentro. Numa linguagem que todo mundo de dentro entende, num jeito de ser que só o pessoal do clubinho aí entende. A igreja não vai crescer assim. Quinto motivo, você acha que a cultura é o seu inimigo. Deixa eu falar aqui uma coisa, pastores, nós sabemos como líderes de igreja que existe uma agenda pecaminosa de destruição da família, certo? E tudo isso que a gente vê todos os dias, avançando contra a igreja. Eu não estou falando disso, eu não estou falando daquilo que a Bíblia fala claramente que é pecado e que está inserido na nossa cultura. Eu estou falando de aspectos culturais que nós tratamos às vezes como inimigos da igreja ou não queremos nos aproximar, e são apenas aspectos culturais. A pandemia provou isso. O que eu estou falando? Por exemplo, tecnologia, redes sociais, música, arte, cultura. A gente acaba não usando essas ferramentas e tratamos elas como inimigos da igreja. Por quê? Não são. Se a gente trata o vizinho como um inimigo, né, ele nunca vai querer fazer parte da igreja. A gente não pode esperar, isso eu nunca entendi, que pessoas que não são cristãs tenham a mente, o vocabulário, o comportamento de quem é cristão. O cara não é cristão, certo? Ele gosta de outras coisas, ele tem uma outra cultura. Então, assim, a cultura não é inimiga da igreja, tá? A gente acaba perdendo muito com isso. Envelhecer, pastor, não é opcional, você vai envelhecer, mas se atualizar você pode. Então a cultura não é sua inimiga. Vê o que a galera tá fazendo, usa as redes sociais, TikTok, o que for, para comunicar a mensagem. Não estou falando para tirar, né, extrair as essências da verdade da mensagem, o evangelho, os valores não mudam, mas use a cultura a seu favor. Número 6. Você tem medo de arriscar o que é pelo que pode ser. Você tem medo de arriscar o que é pelo que pode ser. O que é isso? Tá tudo certo, a gente está pagando as contas aqui na igreja, tem uma quantidade X de pessoas que frequentam a igreja, de membros, tá tudo bem, por que eu vou mexer? Não vou mexer tal. E olha, se você teve algum sucesso recente na história da sua igreja, aí que você não quer mexer mesmo. O maior inimigo do seu futuro sucesso na igreja, entenda sucesso no melhor sentido, tá? O maior inimigo do sucesso da sua igreja é o seu sucesso atual e presente, porque time que tá ganhando não se mexe, você não quer mudar nada, e aí não muda nada, e aí você poderia ser um tipo de igreja melhor, maior, diferente, mas você não quer, porque tá tudo certinho e acomodado. E isso é um grande problema. Quando você tá sempre com medo de arriscar,
você acaba não conhecendo aquilo que você pode ser como igreja local aí na sua cidade, certo? Então é um problema. O que mais que eu notei aqui? Número 7, você não toma decisão. Você não toma uma decisão. Então é assim, pastor, quando a sua tomada de decisão está sempre enraigada nas burocracias da denominação, nas votações eternas por tudo, em esperar a aprovação de todo mundo, a igreja leva anos para tomar uma decisão. Você não sai do lugar. Quando essa democracia é muito pulverizada, quando você não tem uma equipe com você de liderança, eu não estou falando para você ser o chefão, tá? Mas que você tenha uma equipe que tenha mais agilidade, que avalie os prós e os contras. Cara, você precisa tomar decisão. Então, assim, eu já vi muito isso segurar crescimento de igreja. Por quê? Decisões corajosas não são seguras. E muita gente fica parado nisso, entre aquilo que é seguro e aquilo que é corajoso. E aí não toma decisão nenhuma. Não tem jeito, você vai ter que arriscar. E sim, é possível que você perca algumas pessoas, dependendo da sua decisão, em prol de ganhar outras. Isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas não tomar decisão trava o crescimento da igreja. 8º lugar, você fala mais do que age. Você fala muito e entrega pouco, pastor. Não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Pega o microfone lá, nós vamos esse ano. Fica empolgado e não entrega e não faz. Para com isso. Isso põe em risco a sua credibilidade como pastor, tá? Então veja, outra coisa também, a maioria dos líderes adora ficar debatendo questões, remoendo questões e não age. Fica dando voltas, dando voltas, dando voltas e não age. É a tomada de decisão, não é? Líderes eficazes atuam. Líderes eficazes se arriscam. Líderes eficazes tomam decisão. Estuda a biografia dos líderes que você admira. Pega 2, 3 nomes, dá uma olhada na biografia dos caras e olha para a Bíblia, os exemplos que a gente tem, não é? Eles não sabiam como ia ser o final da história. A gente só vira a página e vê o final. O cara no meio da situação tá lá no estresse, ele não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, a maioria dos líderes que eu conheço, eles têm ideias maravilhosas e boas. Você conversa com os caras, eles são criativos, eles têm ideias boas, mas não saem da gaveta do papel, porque exige tomada de decisão e agir, né? Ação, não só falar. 9º lugar, você não acha que há algo errado com a sua igreja. Tem líder que parece aquele adolescente que não aceita crítica. A igreja dele tá tudo bem, tá tudo certo. A liderança dele tá tudo bem, tá tudo certo. Ele não faz autocrítica. É problema de autoestima, gente. É problema de ego. A gente que não aceita receber uma correção, uma crítica, uma avaliação, não se deixa cuidar por um mentor e ele olha para a igreja dele e acha que tá tudo bem. Assim como a gente tem o outro extremo do pastor que se cobra demais e acha que a igreja dele nunca está boa, a gente tem um cara que não consegue enxergar os pontos cegos da igreja dele. Então veja, a quantidade de líderes e membros de igreja que amam sua igreja e não sabem por que as pessoas não vêm. Não conseguem descobrir por que alguém não ama a igreja dele. Então abra os olhos, sua igreja pode ter com problemas sérios que você não está lidando. 10º lugar, para encerrar aqui o vídeo, você já me aguentou até agora, né? Você está mais focado no crescimento do que em Deus. Olha, aqui na introdução do vídeo eu falei que conheci pastores que tinham motivações corretas e motivações erradas a respeito de crescimento da igreja. Sabe que eu já vi também o cara começar com a motivação correta, e eu acho que esse é o mais comum, terminar com a motivação errada. Ele tem uma queda, assim, ó. Ele começa em Cristo, ele começa em oração, ele começa querendo pregar para o mundo inteiro, ele começa querendo dizer que na cidade dele tem água limpa para tomar, pode vir, aqui a gente não vai enganar você, e ele termina se rendendo a ser um agradador de pessoas, enfim, a lista é grande, né? Porque ele fica focado mais no crescimento do que no Senhor, né? Então ficam muito preocupados com os números. É um perigo. Gente, é o seguinte, nós estamos liderando pessoas para Jesus e não para nós mesmos. Nós não temos controle absoluto de igreja, esse é o nosso problema. Somos viciados em controle. Confia que Jesus ama mais a sua igreja do que você. Confia que Jesus não desaprendeu a cuidar das pessoas. Confia que Jesus sabe o que fazer com elas. Não é você que vai mudar a cabeça desses caras, entrar no coração deles e fazer eles se apaixonarem pela missão. Não é. Confie em Jesus. Não deixe
que essa paixão por números tome conta do seu coração. Não deixe que a fobia por números, o medo de números, tome conta e comprometa a missão. Seja um pastor com equilíbrio, saudável. Eu realmente acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, manda esse vídeo para alguém. Deus abençoe você.